Pessoal, boa noite, tá? Eu estou aqui, meu nome é Manuel Pereira de Queiroz, sou sócio da Mapa Capital. Eu estou aqui com o Flávio Fava, Officer Agro do Itaú BBA, e também estou com o Peter Wilson, que é CEO da Taif. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre mercado de capitais, tá? Eu vou pedir inicialmente aí para cada um se apresentar, falar um pouco da sua experiência. Peter, você quer começar? Posso começar. Primeiro, obrigado aí, Manuel. Obrigado, Flávio. Obrigado ao Agro CEO por esse convite, né, da gente bater esse papo hoje e conversar com todos vocês. A gente vai estar aberto aí a perguntas, aquilo que vocês mandarem para a gente. E lembrar que o curso novo, né, Manuel, vai começar agora, se eu não me engano, as inscrições vão começar agora para o novo curso do Agro CEO. Bom, eu sou CEO da Taif. Taif é uma empresa de secadores de cabelo, líder de mercado no Brasil. Sou conselheiro do grupo Kezak, que é um grupo de cosméticos, e a minha relação com o agro, eu já fui conselheiro da Heringer, no mercado de fertilizantes, muitos anos. Fui conselheiro fiscal depois da Heringer também, e fui diretor de banco e conselheiro de banco muitos anos. Então, acho que meu histórico é um histórico de mercado financeiro, muito focado em equity, mas também passando por áreas de crédito. Flávio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aí, agradecer o PSEG, Agro CEO, pelo convite de estar aqui dividindo a mesa com o Manuel, com o Peter. Fato aqui, acho que é um momento oportuno para nós estar trocando uma ideia, escutando vocês também, né? Depois a gente já abre para perguntas o tempo todo aqui do nosso bate-papo. E a gente vai poder aqui debater alguns temas de mercado de capitais, mercado financeiro, panorama, para onde esse mercado está indo, enfim. Contar um pouquinho da minha trajetória. Estou no mercado financeiro há 18 anos. Atualmente eu estou na área comercial do Itaú BBA. E é um aprendizado a cada dia, cada conversa com um cliente. A gente está lá fazendo as mais diversas operações, seja operações de prateleira, operações estratégicas, M&As, tudo isso acaba passando por nós. O banco tem uma frase que eu acho que ela é muito válida para o nosso dia a dia, que a gente oferece solução para o dia a dia e também para o dia D. Então, vai muito em linha do que a gente vai conversar aqui hoje, vai trocar essa experiência e tenho certeza que a gente vai poder minimamente aqui mostrar um pouco dos cenários aqui que a gente vai traçando junto. Acho que o Peter colocou aí da turma, né? Eu fiz parte da turma do Agro CEO, da terceira turma, então acho que é válido aqui a gente já deixar esse convite para todo mundo que se interesse, que goste do agro, sendo liderança ou sendo algum cargo estratégico. Eu acho que é fundamental você passar por um programa desse. É um programa muito enriquecedor dentro aqui do PSEG, mas do agro como um todo. Muito bem, reforçando aí a propaganda de vocês do Agro CEO, eu também fui do Agro CEO. O CEO é muito mais do que um curso, é um programa, tá? Mas um programa é um programa bastante sênior, é um programa para altas lideranças, para acionistas, para C-levels ou para gente que está aspirando chegar num C-level de empresa, e produtores rurais, que são empresários também. Eu recomendo também o Agro CEO, acho que foi um programa que eu fiz que eu realmente gostei, tanto é que, né, sou fã. Toda vez que eles me pedem aqui, eu tô aqui para contribuir de alguma forma. Bom, gente, indo para o assunto, nós vamos falar de mercado de capitais. Eu vou dar uma lembrada aqui, só, né, como a gente tem um público bastante eclético. Quando você fala em mercado de capitais, você pode falar de mercado de capitais de dívida e mercado de capitais de equity, né? Mercado de capitais de equity é basicamente mercado de ações. Nós não vamos falar muito sobre mercado de ações,
porque talvez não seja a realidade da maioria de vocês, e porque também o mercado de ações no Brasil está, né, Peter, está parado há bastante tempo. Algum Tá? tempo. Tempo já. 4 anos aí, tranquilamente. Por outro lado, o mercado de dívida é um negócio que vem crescendo bastante. Eu vou dar alguns dados aqui para a gente começar essa conversa aqui. Vou pegar assim, mercado de dívida em geral, no mercado de capitais. Aí envolve operações de debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis do agronegócio, FDICs, né, Fundo de Direitos Creditórios, e até notas comerciais. Tá? Esse mercado emitiu em títulos de dívida 270 bilhões em 2020. Em 2024, esse número chegou em 708 bilhões. Tá? Só em CRA, que é um negócio que interessa bastante aqui, quer dizer, em 2020 foram emitidos 25 bilhões, já em 2024, 41 bilhões. Agora, o agro, como vocês sabem, deu uma recuada, né? Porque a gente está vivendo uma crise de crédito no agronegócio. Em 2023, a gente chegou a ter 55 bilhões de CRA. Eu acho que um outro número que interessa para a gente aqui, interessa muito para a revenda, principalmente para o pessoal comercial, é o FDIC, né? FDICs também, em geral, aí não estamos falando só de agro, mas eles eram lá em 2020, foram emitidos 30 bilhões, em 2024 foram emitidos 81 bilhões. Tá? Então, rapidamente, eu queria que você, Peter, nos desse a sua visão sobre esse mercado de dívida, quanto mais vai crescer, quanto não vai, quer dizer, qual a sua opinião desse mercado, ele é bom, não é, quais são as vantagens, quais são as desvantagens para quem toma dinheiro e toma recursos através de mercado de capitais? Manuel, vamos dividir, eu queria dividir, como você mesmo falou, né, ações, equities e a parte da dívida. A gente está aí 4 anos sem praticamente nenhum IPO. O que tem são o que a gente chama de follow-ons. Então, nessa parte do mercado de capitais, assim, não tem muito, como fala, não tem, as equipes como um todo de bancos, etc., não estão muito acionadas nesse momento. Já na parte de crédito, vamos colocar assim, esses últimos anos, o mercado de crédito privado cresceu muito. Não só no agro, mas em todas as outras áreas. Muito por quê? Porque existe uma questão de riscos. Os bancos, apesar de terem crescido nas suas carteiras de crédito, eles não cresceram a carteira de crédito no tamanho da demanda que as empresas privadas precisavam. E aí sim começou a desenvolver esse mercado de crédito. Um outro ponto do mercado de crédito, acho que foi um dos pontos principais para esse desenvolvimento, é o mercado secundário. Logicamente, vários bancos acabam emitindo uma nota comercial, ou uma debênture, e acabam encarteirando. Aí acho que você pode falar um pouco sobre isso, né? Claro. Mas você tem um mercado secundário que rola. Então você pode pegar e comprar um CRI no mercado secundário, você pode comprar uma LC no mercado secundário, um CRA. Você tem essa liquidez. E no momento que você tem um mercado secundário, para alguns títulos, uma debênture de empresas maiores, estruturadas, com rating que a gente vai falar, você cria essa fluidez e você cria a porta de saída para títulos. E isso fomenta muito o mercado de crédito. E é um benefício do mercado de crédito. Tá? Então, e por um outro lado, o que acontece? O mercado de crédito é muito beneficiado por um aspecto, assim, o investidor, e principalmente assets, gestoras que nasceram, que fazem gestão de recursos, eles precisam de ativos. E o mercado de crédito, o mercado de capitais, ele dá esses ativos para essas gestoras, que estão dispostas a investir a uma determinada taxa. E no final das contas, o brasileiro não gosta de ação. Ele gosta do famoso renda fixa, que é associado com o mercado de crédito. Então existe uma demanda dos dois lados, né, do tomador e do mercado do nosso lado de investidor, com a percepção que o crédito privado é uma renda fixa. E que os fundos de renda fixa precisam
também desses créditos para dar uma turbinada nos retornos deles. Então, quando você vai colocar dinheiro num fundo DI ou um fundo multimercado mais moderado, uma parte desse dinheiro vem de créditos privados e precisa ser alimentado. Então, tem o mercado financeiro, mercado de investimentos e mercado de capitais, eles estão muito ligados nessa questão da demanda, da necessidade de tomar recurso e na demanda na demanda por investimento. Certo. Quer dizer, você gera um círculo virtuoso na oferta de crédito, no aumento da oferta de crédito. Flávio, como é que, né, de certa forma, o mercado, eu sei que todos os bancos têm também as suas áreas de emissão de mercado de capitais, mas o crédito via de mercado de capitais, ele compete com o crédito bancário, né? Quer dizer, como é que os bancos veem o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, né? Sob o ponto de vista das instituições bancárias? Aproveitando, Manuel, acho que você foi muito feliz no começo, falando que ainda tem, né? A gente tem que desmistificar isso, que você vai para falar de mercado de capitais com alguém, clientes, muitos já pensam que ainda é mercado de ações. Mas é ação? Não. O mercado de capital vai muito além disso. Aproveitar o gancho do Peter, de secundário, que ele comentou, eu acho que teve um movimento, e é recente, de um maior acesso ao investidor a papéis. Não dá para negar que esses escritórios de investimento que foram criados ao longo do tempo, sem dúvida tiveram um papel disruptivo aqui de pessoas que não tinham esse acesso, passaram a comprar um CRI, a comprar um CRA, comprar uma debênture, uma emissão de papel que seja, né? E plataformas eletrônicas, né? Além do escritório físico, isso sem dúvida... Os agentes autônomos. Os agentes autônomos, exatamente. Isso aí fez toda a diferença, com uma bandeira forte, muitas vezes por trás, né? Conseguindo atrair esse investidor que estava, de certa forma, era um investidor incipiente, era a renda fixa, o CDB, né? Isso. Que acabou migrando para esse mundo que é o mercado de capitais. Agora, voltando à tua pergunta, Manuel, eu vejo que, apesar de concorrente, ele acaba sendo uma alternativa. E o banco também vê isso com bons olhos. Eu tenho, muitas vezes, uma exposição que eu posso ir até certo ponto com determinado nome, e esse nome precisa acessar mais crédito, grandes empresas, independente do porte. O Peter colocou bem aí que os bancos financiaram, mas ainda assim ficou faltando recurso. Cria-se um bolso novo de recursos para essas empresas acessarem. Então, a partir do momento que você vai para o mercado de capitais, você acaba tendo esse acesso a um investidor que você vai fazer, por exemplo, um roadshow, você vai lá apresentar, contar um pouco dos números, do que você vai fazer com aquele recurso. Isso é fundamental hoje para você ter uma boa colocação de papel no mercado. Qual que é o destino desse recurso? Que a partir do momento que você faz a emissão, quem comprou teu papel também vai poder acompanhar, né, essa utilização. Então, eu entendo que hoje é um bolso novo, teve uma demanda recente alta, muito em função até dos fundos também querendo papel. Vamos pensar num papel de agro, né, num CRA, né, alguns fundos de infraestrutura precisando de debênture, né, depois tem alguns instrumentos específicos, uma debênture 12431 que é voltada para isso, que também tem uma isenção de imposto de renda, diferente da debênture convencional. Então, acho que o ponto principal aqui é acessar um bolso novo, através e por trás disso, ter governança, ter boas práticas, para poder fazer uma boa emissão. Eu sempre comento com os meus clientes lá de consultoria
que a melhor forma de você obter crédito mais barato, crédito com uma estrutura melhor e tudo mais, é você botar os credores para concorrer entre si. Então, quer dizer, quanto mais bolsos você tiver, como você citou, em geral para o tomador de crédito é melhor, né? Então acho que sem dúvida a gente tem um grande negócio. Peter, o que você acha que é o futuro do crédito? Vamos falar um pouquinho de agronegócio, né? Quer dizer, a gente teve alguns dados, como eu falei, a gente já teve na emissão de CRA, a gente já chegou a ter 55 bi de emissão, tá? E só um dado aqui interessante, as emissões de Fiagro foram em 2023 8,9 bi. Lembrando que Fiagro é um fundo que pode ter terra ou pode ter recebíveis, né? Então, quer dizer, no caso de recebíveis, normalmente são os CRAs que o Fiagro encartera. Então, quer dizer, é uma forma de você fazer aquele círculo virtuoso lá que tal. Mas as emissões também caíram, né, em 2024 para 4,8, tá? Quer dizer, teve uma diminuição. A gente tem assistido, especialmente no agronegócio, apesar da gente ter tido uma super safra, apesar das perspectivas de uma safra de grãos, eu falo de grãos é a nossa maior cadeia, né? Mas a gente tem visto uma crise de crédito no setor de grãos. As compras foram atrasadas nessa safra muito por conta de falta de crédito, quer dizer, eu acho que as casas de crédito, bancos e até mesmo as gestoras estão ficando mais seletivas em matéria de crédito. A pergunta é a seguinte, quer dizer, até quanto vai esse desenvolvimento do mercado de capitais no geral, acho que tanto no mercado quanto no agronegócio? Vai continuar crescendo? Isso que nós estamos vivendo no agro é um freio de arrumação? Ou a gente exagerou e esse troço não vai voltar mais para o mesmo nível? Respondendo objetivamente, eu acho que deve voltar para o mesmo nível e até passar, minha opinião. E aí eu vou agora fundamentar essa minha opinião. A minha opinião não é só o agro. Então a gente pega o varejo, né? E eu tenho hoje em dia uma ligação forte com o varejo. Então a gente vive hoje um ciclo de aperto monetário, né? Não tem empresa e não tem empresa no Brasil que consiga pagar 15%, que tem uma margem de 15% ao ano na última linha. Ou até de... Você bota mais um spread de 3 a 5. De 3 a 5. Tem poucos negócios que rendem isso no Brasil, né? Negócios legítimos, né? Mas é isso. Esse é o momento que nós estamos vivendo e é o momento que foi um momento que os juros começou a subir e que, de uma certa forma, o mercado como um todo e o agro também, ele não percebeu o impacto que isso ia começar. Apesar da gente ter um histórico disso já acontecer no passado, eu acho que neste ciclo que nós tivemos, né, dado que a gente veio de uma pandemia onde o crédito estava farto e a taxa de juros estava abaixo, essa elevação de taxa de juros foi muito rápida, porque a inflação depois da pandemia bateu muito rápido, então o Banco Central teve que levantar, acho que foram poucos os businesses que que perceberam esse movimento tão rápido. Então, e que conseguiram fazer esse movimento, conseguiram se ajustar para isso. O agro, com certeza, porque em função do ciclo longo do agro, né? E alguns outros também, que têm ciclos mais curtos, como o varejo, também não conseguiram fazer essa adequação nesses últimos anos. Então, eu acho que, agora, olhando para frente, isso são ajustes de até arrumar a casa. Então, a gente vê em vários setores um reperfilamento de dívida, uma conversa maior, né, tentando fazer os bancos e os fundos que compraram os papéis de debênture, sentando para discutir um novo formato, para tentar evitar que você tenha uma quebradeira geral, né? E chamando o sócio, o dono do negócio,
em equity, para que ele faça pelo menos uma captação, uma colocação de dinheiro, quer dizer, que ele corte um pouco na carne ali, para fazer para acompanhar junto. Então, eu acho que esse ciclo que a gente está vivendo é doloroso, mas também um pouco necessário, porque a gente teve um período anterior a esse que o dinheiro estava correndo solto. E o pessoal tomou bastante dinheiro. E agora chegou a hora de pagar, só que pagando a de 15% mais spread, não dá para pagar. Alguma hora isso vai virar. Né? E aí, nesse ciclo de queda, que a gente, pelo menos, eu vou falar do BBA, porque eu acompanho bem, né, as previsões do BBA, vamos falar assim, a previsão é que a gente começa corte de juros, e que isso comece a cair. E em função disso, esse dinheiro vai voltar para a economia de alguma forma. Né? Mas quando eu falo voltar, é o dinheiro que deixa de ir para juros de banco, que acaba machucando o nosso negócio. Entendi. Muito bom. Flávio, assim, você que tem uma experiência muito grande em crédito, né? Acho que houve realmente eu sempre falo que assim, ninguém chega numa situação de dificuldade por um motivo só, quer dizer, não é só uma seca, ou não é só, normalmente é uma combinação de fatores, eu falo que é sempre como desastre de avião, né? E a gente, acho que no setor de grãos até viveu isso. E agora, será que você não entende que talvez nesse crescimento muito acelerado do mercado de capitais, porque assim, me corrige se eu estiver errado e se eu estiver falando alguma besteira, mas assim, quando eu sou devedor de um banco, né, o banco me conhece há 10, 15 anos, né, quer dizer, ele sabe quem eu sou, ele sabe e tal. Quando eu faço uma emissão de mercado de capitais, né, então quer dizer, o banco, quando eu tenho um aperto financeiro, ele sabe quem eu sou, é mais fácil negociar com ele, né. Quando eu vou para o mercado de capitais, eu vou ter que negociar com um monte de, no caso de CRA, dos crasistas, né, quer dizer, dos investidores que estão negociando com CRA. Quer dizer, a negociação é muito mais complicada. Como é que é a sua visão? Será que a gente não acelerou demais o mercado de capitais sem uma base, vamos dizer, de governança e gestão financeira no agro, que suportasse essa aceleração tão grande no mercado de capitais? Bom, Manuel, o que eu posso te falar é que teve um período mesmo que foi acelerado, muito relacionado à oferta e demanda mesmo, de muita emissão para suprir fundos que precisavam repor papel dentro FIIs agro, né? Esse foi um ponto, porém, pensando na ponta cliente, na ponta empresa, na ponta produtor rural, que a gente aqui não está restringindo a grandes empresas também. Teve produtor rural fazendo emissões de mercado de capitais, teve muita cooperativa acessando esse mercado pela primeira vez e, obviamente, para poder também repassar esse recurso para o cooperado, para o produtor rural. Hoje eu vejo que aconteceu um movimento onde essas emissões, essas inúmeras emissões que tiveram recente, CRA principalmente, muitas também estavam atreladas a rolar dívidas bancárias, dívidas trocando de instrumento. Por exemplo, eu tinha uma CPR, ela saiu da CPR e ela foi para o CRA. E isso acabou também gerando essa demanda maior essa oferta maior de papel no mercado. Então teve esse movimento, sim, de muita gente acessando o mercado pela primeira vez, mas substituindo uma dívida, aproveitando uma dívida que até então estava mais barata, né? Não em função do CDI, mas no spread banco, né? Ou spread da emissão em si, né? O mercado estava aceitando pagar menos por aquele papel, até porque é um papel, olhando o agronegócio,
o CRA ele é isento de imposto de renda. Investidor na ponta aceita pagar menos. Tá? Muitas vezes é uma taxa que o banco não conseguiria fazer para o cliente, mas o investidor na ponta está aceitando. Então, tiveram esses movimentos, sim, dentro do mercado de capitais, né, para fazer essas emissões. Eu acho que um ponto de atenção de tudo isso é as boas emissões. Né? Foi um movimento acelerado? Foi. Para fazer um movimento desse, é ideal você ter uma base por trás, você ter um rating externo. Muitas das emissões não tiveram esse rating externo. Isso pode ajudar a endossar a emissão, porque, como você falou, o banco conhece, né? Mas talvez o investidor na ponta, seja pessoa física ou seja uma boutique de investimento ou alguma outra empresa menor que compra papel, ela acaba não tendo essa visão do cliente. Talvez um rating externo poderia ajudar nisso. Mas a gente sabe que as emissões, muitas não tiveram, tem uma resistência ainda no agronegócio das empresas abrirem, né, isso para alguma agência de rating. E se meu rating vier ruim? Sempre tem essa pergunta, mas eu vejo que é muito mais benéfico do que problema, porque você não é obrigado a divulgar. Se esse rating não veio aderente com o que você esperava, você pode simplesmente usar ele para melhorar tua companhia, melhorar o teu... a gente tem gap aqui dentro, a gente precisa melhorar aqui onde foi apontado. Então, teve sim uma emissão, volumes altos de emissão, porém eu vejo que o cliente se beneficiou, as empresas se beneficiaram dessa taxa mais baixa, que não está tão baixa, como eu falei, devido aos juros nossos, mas que em algum momento ela se corrige. Né? As emissões são geralmente pós-fixadas, em algum momento você vai surfar num CDI menor. Você paga um pouco o preço agora, mas quem já fez as emissões também fica habilitado pelo mercado já conhecer você nesse momento. Numa próxima emissão você vai poder também fazer uma captação com custo menor. Posso complementar um pouco o ponto do Flávio? Você comentou de governança, né? Quando a gente faz uma captação, pode ser uma debênture, pode ser uma nota comercial, o que for, que vem para o mercado de capitais, vamos colocar assim, a gente precisa registrar ela na B3. Né? Basicamente é isso. E em regras da B3, você tem que ter uma certa governança. Então, quando você faz, independente se isso vai ser encarteirado no banco, aquela nota, aquele instrumento vai estar encarteirado num banco, que você negociou com um banco, que vai ser um instrumento fora balanço deles, né? Você tem que ter, quando eu falo de governança, você tem que, pelo menos uma vez por ano, colocar os seus números disponíveis para B3 falar que isso aqui é uma operação estruturada de mercado de capitais. Então você tem que dar essas informações, tem que estar preparado para isso. E o mínimo que você tem que falar, não só os números que deveriam ser auditados, ou pelo menos você colocar lá com a assinatura do administrador, a assinatura do contador, mostrando aqui, você tem que ter uma governança e passar para o investidor que comprou esse papel, ou tem a possibilidade de comprar esse papel, que você tem uma governança mínima de alçada de tomada de decisão, com uma diretoria, se possível com um conselho, quem são os acionistas, como é que é a empresa. Você tem que disponibilizar nesse ambiente um contato, quem é o responsável por aquela emissão. Um RI. Assim, o RI, que pode ser o diretor financeiro da empresa, pode ser o contador, mas tem que ter uma pessoa que você vai colocar à disposição. Tem que ter um mínimo de governança ali. Né? Senão, é um fake ali, né? Dois pilares aí da governança, que é transparência e um termo, eu detesto falar termos em inglês, mas é de difícil tradução no Brasil, que é o accountability, né?
Quer dizer, que você tem o responsável. ter o responsável, ter a pessoa que se responsabiliza pelo negócio. Eu acho isso interessantíssimo e assim, eu estou totalmente de acordo, a minha experiência é essa também, acho que só tem, e aí você entra, quer dizer, essa governança, essa transparência, é óbvio, sempre ajuda balanço auditado, rating, como você diz, mas nós estamos falando muito no mundo de empresas, né, e assim, eu estou totalmente de acordo, aliás, até para os nossos espectadores saberem, as debentures, né, elas são, dentro do mercado de capitais, são as que as maiores emissões, tá? Quer dizer, são as que as empresas grandes emitem, mas não só empresas grandes, mas daqueles 700 bi que eu falei que foram emitidos em 24, 473 eram debêntures, né? Que você vê lá que o universo de CRA, por exemplo, que é um negócio mais específico do agro, acaba sendo pequeno. E tem muitas empresas de agro que emitem debêntures, né? Quer dizer, frigoríficos, empresas de papel e celulose, usinas de açúcar, quer dizer, você tem um mercado grande aí no agro que emite isso. Agora, o CRA é um instrumento, vamos dizer, um pouco facilitado de mercado de capitais, entendeu? Que foi uma criação para tentar justamente incentivar o crédito principalmente a produtor rural, quer dizer, que o crédito chegue mais crédito, porque a gente sabe que a gente vem há anos, nossa agricultura cresceu a taxas exponenciais, né, quer dizer, e a nossa disponibilidade do crédito, principalmente do crédito rural, do nosso governo, do nosso tesouro, prover recursos para a agricultura, deixou de existir. Hoje ela é, tirando lá talvez Pronaf e Pronamp, talvez, assim, é mínimo o financiamento hoje do agro. Agora, eu queria contar um caso que eu tive lá na consultoria, quer dizer, era um produtor grande, né, que emitiu o CRA e ele não tinha sequer balanço, porque a maior parte da produção do produtor rural é pessoa física. E ele não tinha sequer balanço. E aí a gestora que emitiu o CRA para ele colocou como obrigação de fazer que ele tinha que emitir, depois de um ano, ele tinha que ter um balanço auditado, e ele contratou então um controller, contratou a auditoria e tal, e quando foi fazer o balanço auditado, fez o retroativo do ano anterior, quer dizer, a operação tinha covenants lá, covenants é um linguajar nosso no mercado financeiro, que são obrigações e certos índices que você tem que atingir, que normalmente são índices financeiros retirados do balanço, e a operação já nasceu com esses covenants quebrados, né? E normalmente quando você quebra um covenant, o credor tem direito de chamar a dívida antecipadamente de volta, né? Quer dizer, você fica lá com um punhal na sua cabeça. Então, quer dizer, será que no agro, e assim, quer dizer, não tinha nem balanço, será que no agro, esse movimento, e justamente no agro produtor, mesmo sendo grande produtor, a gente não precisaria realmente ter uma melhoria nessa governança e uma melhoria da conscientização do que é você dever, na verdade, para vários credores, né? Quer dizer, pode... Sem dúvida nenhuma, Manuel, se você, ainda mais produtor rural, né, que ainda está num processo de sofisticação financeira, tem esse ponto que você colocou que de fato saber aquilo que ele está assinando também, né? Ele assinou que ele ia cumprir aquele covenant, né? E de certa forma depois descobriu que nasceu quebrado, nasceu com o covenant quebrado, e aí já podendo o credor chamar uma dívida, um vencimento antecipado. E isso no mercado é terrível, como você falou, é um punhal na faca no pescoço, né? Porque envolve mais coisa, envolve risco de imagem, isso cai para um fornecedor, para um cliente desse emissor, vai ser questionado, o produtor rural ele tem que saber que não é só aquela tomada de recurso, que quando você vai para esse mercado de capitais, tem muito mais coisa envolvida, não é só tomei um recurso aqui de um banco, tem que pagar as parcelas e tá tudo bem. O teu nome vai para o mundo. Seu nome vai... E qualquer um pode acessar. O Peter colocou, é registrado em B3.
Então, você acaba ficando debaixo de órgãos como CVM, como Própria B3. própria B3. Então, isso vai influenciar. Eu acho que falta um pouco dessa consciência. E a governança, sem dúvida nenhuma, um trabalho bem feito de base, ele dá esse alicerce para, primeiro, você fazer uma boa emissão. E segundo, você saber que você tem que honrar aquilo que você está, de fato, assinando, como qualquer lugar. Mas, nesse caso, acredito que passou batido um pouco lá também no momento de apurar essas métricas, né, Manoel? Acho que foi aquilo que você falou, né? O fundo tinha uma demanda, tinha o dinheiro, né, sobrando naquele momento, precisava botar alguma coisa no ativo, você viu a oportunidade, casou e quando foi ver, não era nada daquilo que ele mesmo esperava. Então, ele fez uma diligência errada também. Né? Não tem... não era só o outro, não era só o produtor rural. Perfeito. O fundo também fez uma diligência errada. Isso aconteceu, a gente sabe. Esse exemplo não foi que você um deu... caso, esse é um caso. Esse é um caso só. Vários. Isso aí aconteceu com vários. E tem muitos que estão pagando preço agora, né? Porque tomaram um antecipado, ou não conseguiram rolar a dívida agora, não estão conseguindo entrar para conversar, justamente você falou um ponto importante, porque assim, é muita gente, vários compraram aqui, sentar com o banco para conversar e renegociar é uma coisa, agora você botar na mesa 100, 1000 crasistas, é outra conversa. Tem dono daquele papel que nem entende do agronegócio. E aí? Né? Que está em outro país e é detentor, é um crasista. E o cara não está nem afim de ouvir qual é o business plan de virada que vai ter. Entendeu? Então, essa é a parte ruim de você não ir para o mercado de capitais e fazer uma emissão sem ter uma governança ou então saber aquilo que você vai enfrentar depois daquela emissão. Bom. Do lado a gente tem no mercado de capitais, a gente tem basicamente 3 tipos de investidor, né? Quer dizer, a gente tem os institucionais, os grandes fundos, né? Fundo de previdência, fundo de tal, mas que normalmente tem regras, tem rating mínimo que eles precisam aplicar. Então, quer dizer, esses caras, eles só vão entrar em empresas corporativas do agronegócio que tem toda essa estrutura de rating e estão dentro do rating que eles podem acessar. Depois você tem, sei lá, um outro mercado, que é o mercado aí de assets, family offices, né? Quer dizer, tem alguns bolsos, vamos dizer, mais profissionalizados, são alguns bolsos mais, vamos dizer, são investidores qualificados, né? E você tem o varejão lá, que são as plataformas onde a gente compra, qualquer um de nós aí pode entrar. É um carrinho de compra, né, mano? É um carrinho de compra e pode comprar um título, né? Quer dizer, acho que no agro, quer dizer, os fundos então, institucionais estão fora, você tem esses investidores qualificados e tudo mais. Agora, os próprios investidores qualificados se machucaram nesse histórico recente bastante com os títulos de agro, quer dizer, isso não pode... Eu vou lembrar aqui um fato, você que conhece bastante usina e que atende bastante usina, lá para os anos de 2012, 2011, 2012, teve um monte de usina que emitiu bonds lá fora. É um título de mercado capital, mas é um título exterior. Várias delas emitiram bonds, tá? E praticamente todas as que emitiram bonds pediram recuperação judicial. Né? Eu acho que todas. Acho que todas. E aí o que aconteceu é o seguinte, esse mercado de bond, que era um bolso que as usinas brasileiras e as boas usinas poderiam acessar lá fora, fechou totalmente. Está fechado desde então. Quer dizer, mal utilizado, né? Instrumento que não foi talvez utilizado da maneira correta. Mal utilizado e por isso fechou. Quer dizer, será que a gente não tem o risco disso acontecer? Quer dizer, olha, de repente deste investidor e também do investidor do varejo falava, esse negócio de agronegócio aqui, eu investi uma vez, o investimento se mostrou um investimento errado e eu não quero mais investir nesse negócio. Será que a gente não corre esse risco, Peter? Não, acho que a gente corre esse risco em qualquer setor. Mas é verdade o que você está falando. A gente teve a questão dos bonds, das usinas,
em 2011, 12 ali realmente é um fato, isso aí aconteceu. A gente tem, isso, assim, a gente estava num momento bom até de novas emissões, o mercado estava muito aberto esse ano para novas emissões, e nas últimas, as últimas 3 semanas deu uma azedada. E deu uma azedada, até um pouco mais, um mês e meio, 2 meses, muito em função da Braskem, da emissão da Braskem e da Ambipar agora, que aconteceu recentemente. Então, o mercado de crédito, nesse último 1 mês e meio, 2 meses, deu uma chacoalhada forte, no sentido de, putz, será que eu não estou emprestando dinheiro? Será que eu não emprestei mal o meu dinheiro? Né? Dado que o mercado de crédito privado cresceu muito em função da demanda que tinha, né? Então o mercado está dando uma reavaliada agora. Nós estamos passando por essa reavaliada, né? E o que você falou, eu acho que pode acontecer. Só que, de novo, a gente tem um estoque muito grande de dinheiro para investir. O que está acontecendo nós temos uns juros a 15. Eu não preciso tomar um risco tão grande agora. Entendeu? E aí, pro lado do varejão, né, o lado do varejão e a cabeça do brasileiro, do brasileiro geral, né, que é averso ao risco, vamos assim, do varejão que vai lá num agente autônomo, são mais avessos ao risco. Ele faz a conta e fala assim, meu dinheiro está rendendo mais de 1% ao mês. Né? Então, é isso. A gente tem esse bloqueio do 1% ao mês aqui no Brasil, de investidor. Então, enquanto tiver ali, acima do 1% ao mês que meu dinheiro está rendendo, e aí você pode colocar incentivado ou não, o dinheiro vai migrar um pouco mais para esse lado. Na hora que começar a baixar, e a gente viu esse movimento lá atrás, o varejão vai começar a tomar mais risco. Essa é a minha percepção. A gente já viu esse movimento. Não sei se eu te respondi. Não, sim. E a gente vai reaprendendo, né? Com todos esses movimentos que acontecem, a gente nunca aprende tudo, né, Manuel? Sempre tem algum detalhinho novo que vai influenciar numa emissão específica ou em várias emissões. Um exemplo dessa, aproveitando aí dos bondes no setor sucroenergético, tinha muito ainda aquele conceito que o açúcar é a rede natural. Né? Então, tinha muito desse conceito. Foi uma lição aprendida também, né? Desse fato. E as usinas evoluíram muito de lá para cá, de política de rede, e tudo ligado à governança, com reportes para o board, né? Para a diretoria, para os acionistas das usinas. E foi um momento que o mercado lá fora estava olhando com carinho para nós, né? Estava olhando com carinho e ainda olha. Eu vejo muito, e aí eu vou ser específico na fala, porque tem uma demanda incipiente lá fora, que é um bonde que a gente chama de Green Bond. Então você tem hoje um atrativo de muitos investidores lá fora. Vamos pensar aqui Europa, por exemplo, onde tem esse histórico de combustível fóssil, de você usar carvão, usar óleo diesel, usar gás natural, e você precisa mostrar para o mundo, mostrar para os teus stakeholders lá, para os seus parceiros, que você ao menos está comprando papel de empresa que pratica sustentabilidade, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia, tem 2 tipos, né, de emissão linkada ao socioambiental. Tem o Green Bond, que é direto para financiamento voltado para o propósito ambiental mesmo, de fato, né? Por isso que ele já leva o nome Green. E tem uma outra modalidade, que é o Sustainable Linked Bonds, que é você usar para outros recursos. Por exemplo, vou ampliar meu parque industrial, ponto. E você usar isso como... Você ter
aí o que o Manuel comentou dos covenants, ali entra vários covenants verdes. Então assim, tô te emprestando, tô te dando esse selo aqui, mas ao mesmo tempo eu vou te exigir aqui que você recupere uma área, né, faça a utilização de água, as boas práticas, área, recurso né, hídrico, isso recurso entra hídrico, muito. tudo mais. Entra muito. E aí normalmente tem uma auditoria externa e se você não cumpre a sua taxa, você pode ter um step-up na taxa, ou seja, a sua taxa do financiamento aumenta. As grandes empresas fazem muito isso, elas tomam dinheiro por longo prazo, essa auditoria vem, se você não cumpriu aquelas coisas ambientais que você falou que ia fazer, o preço da sua operação financeira aumenta. Você está pagando CDI mais, um exemplo didático aqui, você está pagando CDI mais 3, você passa a pagar CDI mais 4. Você paga por isso literalmente. Exatamente. E paga isso também mercado, paga... E paga com a imagem. Paga caro. Paga caro, porque você tem um risco de imagem muito grande. O risco de imagem, principalmente. É uma forma muito grande, quer dizer, então é uma forma corajosa de você mostrar para os seus stakeholders, eu estou me comprometendo e estou correndo um risco até para justamente mostrar que eu sou, que eu realmente tenho uma intenção, vamos dizer, ambiental, né? Correta. Exato. E só aqui concluindo um pouco, é justamente isso pode gerar novas demandas aqui para o mercado, mas antes de você ir para um green bond, você tem que conhecer o bond, você tem que conhecer o CRA, você tem que conhecer o capital de giro, você tem que conhecer o básico até chegar nessa sofisticação. É bonito? Eu quero ser ESG, né? Quero ter o selo verde aqui, mas o investidor ir lá fora ainda, ele vai pegar pesado com você se der algum problema lá, entendeu? Se você não estiver preparado para isso. Exato. Não pode fazer o famoso greenwashing. Bom ponto. Você não pode fazer. Excelente ponto. Porque uma vez que você falou que fez, se não fizer, ou você está inventando que você faz, assim, o negócio desmonta muito rápido. E aí é uma coisa que puxa a outra. Né? Numa estrutura dessa, numa situação dessa, tem cross default, quer dizer, uma coisa. Você puxou uma dívida, não cumpriu, o cara te antecipa que te antecipa. Puxa o bacen teu. E aí vai puxando tudo o negócio, o dominó vai caindo, né? Isso é o pior de tudo. Esse é o pior cenário possível. Pessoal, fiquem à vontade, né, para fazer perguntas. Nós estamos aqui, eu estou com uma listinha aqui no WhatsApp ligada, então qualquer pergunta, vamos fazer, vamos aproveitar para esclarecer as dúvidas. Eu queria nesse momento mudar um pouquinho a conversa para uma conversa de crédito, né? Quer dizer, a gente está falando, e aí crédito, tanto o mercado de capitais, quanto mercado bancário, quanto a sensação que eu tenho é que, e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, as pessoas às vezes dão pouca atenção, e aí entra a governança, entra a gestão, para a sua qualidade de crédito, né? Quer dizer, elas muitas vezes, os empresários, isso não é só no agro, mas no agro especialmente, tomam algumas decisões por impulso, em vez de tomar com matemática, com análise de mercado, né? E isso compromete o crédito das empresas. Eu costumo falar assim, nas minhas conversas, na minha carreira, trabalhei muito tempo em banco como você também, e assim, eu vi muito empresário que ele centrava muito a conversa dele em garantia, e ele centrava muito crédito na conversa como se o crédito fosse o credor que me dá. Não, esse credor é bom porque ele dá crédito, aquele credor é bom porque ele dá crédito. E uma coisa que eu sempre tentei desconstruir esse discurso, assim, na verdade quem conquista o crédito é você. Né? Sim. Então, quando você tem uma boa gestão financeira, quando você seja produtor rural, seja uma empresa, então, quando você tem uma boa gestão financeira, quando você sabe realmente
ficar dentro dos covenants que você quer gerencialmente, não os covenants que o banco te deu, mas naqueles índices que você, olha, eu preciso ficar com um nível de dívida abaixo disso, eu preciso, e controlar este crédito, quer dizer, você acessa, quer dizer, quando você tem um perfil de crédito bom, todo mundo quer dar dinheiro para você, né? E como eu falei aqui, a melhor coisa que você pode fazer em crédito quando você está do lado da empresa é fazer com que os credores, os potenciais credores, concorram pelo seu crédito, porque aí você vai obter sempre condições melhores, de taxa, de garantia e tudo mais. Então eu sempre vi muito, e muita gente centrar o discurso no banco e na garantia, né? E esquece muito que, na verdade, o crédito envolve outras coisas, né? Nós temos os famosos 6C e olham muito pouco na capacidade de pagamento do seu negócio, né? E para isso você precisa construir fluxo de caixa. E muitas vezes você simplesmente trabalhar com índice, né? Também não serve, porque você, olha, quando tem os famosos índice dívida EBITDA, que todo mundo fala assim, tem uma lenda no mercado que até 3 é um número bom, né? Independente do setor, qualquer coisa. Mas uma coisa é você ter dívida EBITDA com 3 com juro de 8% ao ano, outra coisa é você ter um dívida EBITDA com 3 com juro de 15% ao ano. Né? É isso. Isso faz uma diferença Total. enorme. Então, quer dizer, não basta só trabalhar com um índice, quer dizer, a gente precisa realmente ter um gerenciamento muito grande do seu crédito, porque gerenciar o seu crédito é o que vai permitir você acessar bons créditos. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, criticassem a minha visão ou não, e talvez, sei lá, se quiserem também ficar à vontade para contar alguma experiência que vocês tiveram em relação a isso. Peter, começando por você. Você falou bem. Acho que você trabalhar com crédito, pelo menos assim, hoje, eu fui diretor de banco bastante tempo, fui portfólio manager, não só de ações, também com dívida, e hoje eu toco um grupo e a gente acessa crédito. Né? O grande ponto que você comentou, e eu acho que super feliz, é isso. Por que eu, assim, o que eu vou fazer para ter crédito? Né? É lógico, assim, há momentos e momentos no nosso ciclo econômico. Então, eu estou mais apertado, mas eu vou tomar o crédito para quê? É para pagar conta? Se eu vou tomar crédito para pagar conta, eu estou fadado a morrer. Porque esse dinheiro que eu estou tomando, ou ele está me comprando tempo para me reorganizar, então tem que ter isso sob perspectiva e como é que eu me reorganizo, ou eu vou tomar esse crédito para crescer ou fazer alguma outra coisa. Né? Ou simplesmente eu vou tomar esse crédito para reforçar meu caixa. E eu estou disposto e o meu business paga aquele spread que eu vou ter. Então, acho que vai ter alguma situação mais difícil. Vou dar um exemplo aqui que a gente vai passar no que vem. Vou dar um exemplo que eu acho que o mercado de crédito pode secar antes das eleições. Estou dando só um exemplo, eu não estou falando que eu acho isso, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Então, acho que o mercado de crédito, então, se essa janela está aberta para mim agora, eu vou tomar o máximo de crédito possível, sabendo que eu vou pagar, para que chegar na hora, que eu acho que vai acontecer, opinião minha, uma visão minha, um risco meu. Mas eu estou com esse crédito, não vou gastar ele. Se o mercado não azedar do jeito que eu acho, tá bom, eu repago e segue a vida. Se azedar, eu estou com caixa na mão. Essa é uma estratégia. Mas eu sei do meu fluxo de caixa. Eu sei se eu aguento passar por uma azedada de mercado, uma embicada, uma crise, alguma coisa. Eu preciso ter essa noção, que foi o que você falou. Eu preciso garantir que qualquer dívida que eu for tomar, eu tenho condições de olhar para frente e falar assim, eu consigo pagar. E aí você vai me corrigir? Na minha experiência e na sua também, o banco não quer garantia. Ele não quer morrer com as garantias. Ele quer que você pague com juros. Ele morrer com a garantia é o pior cenário para ele. Então, ele vai fazer tudo para não pegar aquela garantia, mas ele quer o dinheiro de volta para poder emprestar novamente. E foi o que você falou, tô te dando não sei quanto de terra, tô te dando 3 apartamentos para cobrir essa dívida.
Tá bom, tô pegando porque é minha proteção. Mas o que eu quero é o dinheiro. Você vai ter condições de pagar de volta? E o que você falou é verdade. Eu tenho que planejar, eu tenho que ter isso. Eu como empresa, eu como produtor, eu tenho que saber que eu vou conseguir pagar. E os índices me ajudam a ter uma percepção se eu estou no caminho certo ou não. Eles vão me dar os alertas. Mas a estratégia, eu tenho que ter aquela estratégia financeira para dar lastro a isso. Sem dúvida, Peter. E acho que complementando também o que o Manuel colocou, além do Cs do crédito, tem um mantra que é não dar crédito pela garantia. Né? E o produtor, a empresa, enfim, o tomador, ele acha que isso é uma baita mensagem que ele está passando, ele não consegue entrar em detalhes do balanço, quando ele tem um balanço. O ponto o balanço conta muita história, né? Apesar de ter só número lá, ele conta muita história, conta se é cíclico o negócio, né? Se tem sazonalidade, não tem, isso depende do agro ou não. Então, quem está tomando deveria saber ler o próprio balanço, a gente vê que isso não acontece também. Eu tenho um financeiro lá, ele olha para mim aqui, isso aí tem que ser material de cabeceira do acionista, né? Porque é o que ele olha o passado, mas também dá sinais pro futuro. Então, você vê lá o contas a receber, você vê o contas a pagar, você vê linha fornecedor, bancos, curto prazo, né? Você vai vendo onde que tá os muros que ele vai enfrentar lá na frente. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que você ter esses índices ajuda, e ajuda muito. Eu acho que o Manuel colocou bem, você tem lá uma dívida líquida EBITDA 3, mas não é porque é 3 que você vai ficar vivendo no 2,99, né? Então, você tem que ter o teu próprio indicador. Né? No setor sucroenergético que a gente comentou, tem a dívida líquida moagem aí. Quanto que é? 130, né? Então, mais por tonelada moída, né? R$ 130 por tonelada, 150, 100. Então, tem que ter o próprio. Você tem que criar teus próprios índices para você dar meta pro teu time, né? Dar meta pro teu financeiro, ó. Você tem que ter esses números financeiros para gerenciar o Isso, negócio, para gerenciar o negócio, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco disso, sim. Eu sempre, assim, na minha experiência, eu sempre vi muito empresário, né? Quer dizer, na minha vida de banqueiro, eu sempre vi muito empresário achando que, olha, eu tenho credibilidade, porque eu nunca dei prejuízo para ninguém, e eu tenho garantia. Quer dizer, ele acha que esses dois estão sendo. Nunca foi testado assim, também, né? Exatamente. O problema é o seguinte, eu tinha um chefe meu que falava o seguinte, olha, a gente não empresta dinheiro para trás, a gente empresta para frente. Então, a capacidade de pagamento, entender o negócio do cara, o que o credor vai olhar é se você vai ter aquela capacidade para pagar aquela dívida, né? Quer dizer, ele até vai olhar os números passados para tentar projetar o que vai acontecer no futuro, mas, na verdade, o que ele vai querer é receber a dívida, né? Tem um exemplo, né? Eu fui conselheiro de uma empresa de logística. E aí, quando eu cheguei na empresa, isso há muitos anos atrás, recentemente eu fui conselheiro de uma outra logística muito bem estruturada, muito boa. Mas há muitos anos atrás, quando eu fui a primeira empresa de logística que eu fui conselheiro, eu sentei na cadeira e falei assim, me dá os números, né? Vamos pegar os números, deixa eu dar uma olhada. E aí, eu olhei e falei assim, putz, tem alguma coisa errada. Aí eu cheguei pro dono e falei assim, mas eu acho que você vai ter um problema com a dívida, você vai ter um problema de fluxo de caixa. Aí ele virou e falou assim, mas eu nunca transportei tanto, tô comprando um caminhão porque eu tenho muita demanda. Eu falei assim, tá, mas qual é a sua margem? Quanto de caixa você está gerando? Quanto dinheiro você está pondo na frente? Porque eu não estou vendo o dinheiro, assim, o dinheiro vai demorar um tempão para voltar. E ele não conseguia entender isso. Ele não conseguia. Assim, demorou alguns meses para a pessoa entender que
botava dinheiro no caminhão, aumentava, ele fazia. Só que ele tinha um prazo de pagamento, de recebimento, que não combinava até com as parcelas do caminhão que ele ia pagar. Ele precisava pagar. Então o negócio não fechava. E foi muito difícil, inclusive para o financeiro dele, porque o financeiro dele não conseguia explicar para ele por que estava faltando dinheiro. E aquela imaturidade ainda de você achar que só aumentar o faturamento é o suficiente. Né? E começar a virar isso, assim, tá bom, então agora ele tomou consciência, o controle, né, não é nem diretor, foi um controle. Até você começar a virar esse negócio e começar a implementar aquilo que você vai fazer, pô, é mais de ano. E aí o caixa foi embora. E assim, eu percebo que, assim, eu vi em vários momentos, acho que você deve ter visto também, que essa mentalidade, ela é muito real no Brasil. Então a venda é importante, é a venda que é importante. A venda é importante. Tá cheio é importante. Tá com trabalho é importante. É verdade. Né? O top line tem que vender. Mas se o resto de embaixo não tá controlado, gerenciado, pô, não adianta você vender o máximo possível sem margem. Você está se afundando, você está se matando. O que paga a conta não é a receita, né? O que paga a conta é o lucro, no final das contas, o fluxo de caixa positivo que você tem. Isso é importante. Voltando um pouco, tá? Quer dizer, acho que uma outra pergunta que a gente tem visto aí muito em produtor rural, Flávio, você talvez possa responder. A gente vê, e sim, acho que é meio nos livros de finanças, que quando a dívida fica muito cara, e principalmente numa taxa de juros básica de 15% ao ano, chega uma hora que a dívida não paga, ela só vai aumentando, ela vira um círculo vicioso, onde você só vai ficando mais endividado até uma hora que os credores chegam e falam para, e puxa o tapete, você simplesmente fica sem liquidez e quebra. Né? E muitas vezes a gente percebe que há uma resistência muito grande. Quer dizer, e aí quando você chega num nível de dívida tal onde você começa a perceber que você não se desalavanca mais, ou seja, que essa dívida para frente não diminui, ela só vai aumentar, é importante dar um passo para trás. Eu sempre falo, né, para os meus clientes, olha, para tomar impulso, às vezes você precisa dar um passo para trás. Quer dizer, e o passo para trás conversa um pouco com estrutura de capital. Você tem que ter equity, né? E o equity, muitas vezes, no produtor rural é venda de terra, mas você tem uma resistência enorme para fazer isso, tá? Me fala um pouquinho dessa experiência e assim, por favor, se discordar da minha visão, fica à vontade para... Muito pelo contrário, Manuel. Eu vou endossar a tua visão aqui, mas eu vou também complementar aqui, porque quando está tudo muito bem para o produtor, ele compra o vizinho dele do lado, ele compra a terra do vizinho, ele compra o da frente, o de trás, ele sai comprando terra mesmo e quer produzir mais. Enfim, ele aumenta patrimônio, isso é fato. Agora, liquidez é algo que é difícil falar com o produtor. O quão é importante ter liquidez? Você conversa com o produtor, geralmente fala, não, eu não sou aplicador. Às vezes você quer levar um produtor para um private bank, por exemplo. Não, eu não tenho dinheiro. Tá tudo nos bois, tá tudo em terra, né? Tá tudo no campo. Então tem esse dilema, de fato, do produtor. Ele só compra terra, ele foi treinado assim, mano. Vem dos antigos, talvez é um negócio cultural, precisa de um aculturamento maior. E você tem gerações novas vindo que carrega isso, né? Que carrega isso dos antigos ainda. Então não é a primeira geração, né? A segunda, a terceira, e acho que vai perdurar por mais um tempo, onde terra só compra, não vende. Essa é a regra do produtor. A gente não vende terra, a gente só compra. Mas em algum momento, para você ter liquidez, e aí você não vende bem tua terra. Você vai ter que queimar ela para poder pagar a conta. Então, eu acho que isso foi, inclusive, um dos pontos aí que
serviu de motor até para a indústria das RJs que tiveram no recente, né, uns 2 anos para cá. Isso motivou muito. Você chegar para um produtor e falar, você não vai precisar vender tua terra, não. Eu tenho a solução para os teus problemas. Mal sabe ele onde ele está entrando, né? Onde ele está entrando para... porque aí, infelizmente, é a realidade. O crédito, ele esgota, né? Se ele já era pouco, ele deixa de existir, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que se tivesse um pouco dessa consciência de que eu posso vender, injetar equity no meu negócio, e eu vou viver muito melhor, eu acho que seria o melhor dos mundos, mas acho que tem que ter um trabalho de base por trás, Manuel, pra gente fazer dar certo isso aí. Quer complementar, Peter? Quero. Acho que o Flávio está certo, né? Acho que tem uma questão cultural muito forte por trás. Então, acho que o produtor rural, quando tem um fluxo de dinheiro, ele pega e compra mais, ele vai comprando mais, porque é isso que ele sabe fazer. Ele não sabe investir no mercado financeiro, não sabe comprar fundo de investimento, e ele prefere comprar terra. E tá certo. É onde ele conhece, é o business dele. Tá? Okay. Agora, a questão toda é esse apego que tem. Na hora que ele toma uma dívida, e foi o que a gente falou, ele vai tomar uma dívida, ele tem que estar claro que se aquilo não funcionar, ele tem que botar de volta. Essa dívida foi para quê? E aí aumentou essa dívida para quê? Foi aquilo que foi. Tem horas que você precisa efetivamente cortar um pouco, né? Cortar um pouco na carne e fazer um movimento junto com o banco. O banco, se quiser perfilar a dívida, ele não vai porque ele é legal, bonzinho. Não, ele vai querer um esforço da sua parte também. E é isso. Se ele não está disposto a fazer esse esforço, e o banco também não está a fim de conversar, o grande caminho que hoje se perpetuou é a RJ. A minha opinião, assim, para chegar numa RJ, que é uma pílula amarga, ela é uma pílula amarga para todo mundo. Putz, isso pode servir, né? Ela é boa para o advogado que fazer. É isso. Pois é verdade. Mas ele está aí para ajudar também, né? Agora, eu não sou advogado, tá? Mas não pode ser a primeira opção, né, Peter? Não pode ser a primeira opção. Você tem que ter uma opção você tem que ter vamos assim, a cabeça de efetivamente, putz, para salvar isso daqui, eu vou vender esse pedaço, tem um evento, mesmo que ao preço que for necessário. Para quê? Para efetivamente reduzir a dívida, fazer uma boa negociação, alongar se for necessário, e passar aquele momento, e fazer o dever de casa. Entrar numa RJ sem fazer o dever de casa e sem taparrudo, putz, a chance de você não sai. Você não sai. 90% das RJs vão para falência. Acho que você sabe melhor que esse número, né? Não, acho que sim, os dados são meio... eu acho que a gente não tem uma estatística muito precisa disso, mas assim, são muito poucos os casos em que o cara consegue sair da RJ. E vamos lá, eu até tinha colocado uma questão assim, até a gente estava falando de mercado de capitais, né? Eu li recentemente uma estimativa que hoje no Brasil o mercado de capitais já representa 30% do total de dívida que você tem. E os outros 70% então ainda são dívida bancária, né? E a gente tem hoje a dívida bancária também, ela é muito concentrada em 5, 6 bancos. Isso. Né? Quer dizer, eu não vou colocar ele numa saia justa, vou falar da minha experiência, né? Quando você... acho que depende muito da postura, né? Há recuperação judicial em que o empresário realmente não tinha outra alternativa e que ele tentou fazer a lição de casa, mas por circunstâncias alheias à vontade dele não teve outra alternativa. E, obviamente, é um instrumento legítimo, quer dizer, que visa recuperar o crédito. Mas o problema é que, dependendo muito da postura, né, esses 5, 6 bancos, que em geral são os bancos que têm dinheiro, dependendo da sua postura na RJ, lá na frente, daqui a 2 anos, quando você sair da RJ, né,
você não vai ter mais esse crédito barato. Você vai ter que tomar, ou você vai ter que tocar o seu negócio só com recurso próprio, ou vai ter que tocar o negócio tomando crédito caro. Tá? Eu falo muito do rastro de sangue, mano, ele tá pros dois lados. Porque se o rastro de sangue foi de quem pediu, o banco sabe reconhecer isso também. Só que tem o rastro de sangue que você deixa nos bancos que te apoiaram lá atrás e você sai ileso. Então, geralmente, nesse caso, quem sai acaba esgotando, de fato, essas alternativas entre os principais bancos, né? Porque tem todo o histórico, né? O histórico, ele fica, né? Certo. Gente, eu acho que a gente já está com 1h16, tá? Não houveram perguntas, tá? Eu queria agradecer vocês. Eu quero fazer um ramp-up do que a gente discutiu aqui. Mercado de capitais é um negócio que vem crescendo muito no Brasil, vem crescendo no agro especificamente também. A conclusão que a gente chegou que é um negócio que tem futuro, talvez tenha que passar por um freio de arrumação agora no agronegócio, mas ele de certa forma democratiza o crédito, ele cria novas fontes de financiamento, ele gera competição entre os credores de forma que podem, se você administrar bem isso, baixar o seu custo de captação, né? A gente só lembrando, é um dado aqui também que eu não coloquei, as estimativas é que o mercado de capitais nos Estados Unidos para as empresas, eles financiam 70%, lá é invertido, né? Lá só 30% é crédito bancário que vai para o balanço dos próprios bancos. O mercado de lá, obviamente, é um mercado muito mais evoluído. Então a gente acha que tem muito a crescer no mercado de capitais, mas a gente, por outro lado, tem que haver um aprendizado. A gente tem que haver um aprendizado dos dois lados. A gente tem que ter um aprendizado do emissor da dívida, né, em função da governança, da gestão financeira, e também do comprador da dívida, né, quer dizer, de conhecer melhor o setor e não se deixar abalar por crises, porque a gente sabe que o agronegócio é um negócio, principalmente o agronegócio, é um negócio que ele é um negócio de ciclos. Tá? Então eu queria agradecer, eu queria reforçar e agradecer o pessoal do AgroCEO, tá? Eu acho que o programa e recomendar para quem estiver assistindo, quem tiver lembrando que as vagas são sempre limitadas, a ideia é trabalhar sempre com grupos pequenos, então é um programa que não só eu aqui, acho que nós somos unânimes aqui, a gente realmente recomenda, que a gente foi muito positiva. Parece que é uma pessoa que levantou a mão aí, que quer fazer uma pergunta. Vamos responder. Para quem ele está emprestando, tá? Ou seja, eu acho a pergunta bastante provocativa. Sim, o tema que a gente abordou aqui, inclusive. Eu gostaria de ouvir os dois aqui, quer dizer, se não tem uma meia-culpa dos agentes financeiros, se tudo bem, olha, os tomadores não entendem do negócio, mas também os credores não entendem do negócio do cliente, né? Bom, deixa eu começar aqui, né? Mas olhando aqui pelo ângulo da pergunta boa, né, provocativa, o banco, geralmente, ele dá a mão e a gente aqui faz a emissão, tem os agentes financeiros que algumas outras casas menores, não estou nem falando banco, mas geralmente o banco ele pega na mão, vai até o final, e até porque você é cliente, independente dessa emissão ou não, né? Existem emissões onde, sim, algumas casas, talvez não é a melhor prática e que precisam fazer acontecer aquela emissão, é da mão para a boca, né? E acabam, sem dúvida nenhuma, fazendo uma emissão que não tem a mesma qualidade de uma emissão com um grande banco. Do ponto de vista de banco, eu entendo que a gente aqui busca dar todo esse suporte, desde entender a operação, ler o balanço, entender o momento que aquele cliente está e sim, pegar na mão dele, vamos ter que fazer um roadshow, eu vou te ajudar a apresentar, vou revisar teu material vou trazer as pessoas que entendem do negócio. Agora, você tem as emissões que vão no automático, elas existem, não dá para virar aqui a cara, falar que não existem, elas existem sim no mercado, e sem dúvida nenhuma.
são as emissões que mais geram polêmica depois. Eu acho que a gente tem que qualificar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo emblemático. Acho que aconteceu, não sei se foi esse ano, se foi ano passado, agora não estou lembrado. Mas eu acho que os emissores, os bancos, você não pode colocar todos os bancos e todos os credores no mesmo saco. É isso. Entendeu? Eu acho, primeiro é isso. Você não pode botar todo mundo no mesmo saco, porque existem credores e credores. Aí eu não vou fazer aqui um elogio, né? Porque vocês dois são ex-BBA e Itaú BBA. Eu, particularmente, o grupo, Kesak, enfim, eu já trabalho com vários bancos. O banco mais diligente é o Itaú BBA, na minha opinião. Na minha opinião, o banco que mais faz o que você falou, pega na mão, tenta entender. Gente, eu tenho um acionista que é das antigas, não sei o que, e o banco fez. Agora, também já vivi situações onde o banco não estava nem aí. Nem aí. Eu quero botar a emissão, tô aqui te dando o dinheiro e você que se vire para ler tudo. Então acho que não dá para botar tudo no mesmo saco. E tem várias casas também que estão montando os créditos privados que fazem esse trabalho, mas não são todas, né? Então não dá para botar tudo no mesmo saco. Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo, acho que... E aí um outro ponto com relação a esse questionamento, como é que eu... Assim, vai ser muito... É muito difícil você... Como é que eu posso falar? Vai ser muito difícil... Vou dar o exemplo. Então, vamos lá. Vou dar o exemplo. Caso CRI da Vibra. Tá bom? Foi feito um CRI do prédio do Vibra, aonde a empresa Vibra fez um CRI do prédio dele que ele vai alugar durante X anos, 20 anos. Beleza. Esse CRI foi colocado no mercado. Beleza. Quem comprou? Assim, qual o risco? Risco Vibra. Existe um contrato de locação durante 20 anos. Você vai falar, putz, o rating disso daí. Pô, é rating Vibra. Não é? É isso. Vou ter um rating. Aí o que aconteceu com esse CRI? Vai lá a Vibra e compra o prédio. E fala, não vou pagar mais o CRI. Aí todo mundo vai pegar, pô, peraí, como é que é o negócio aqui? Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Né? Pô, eu comprei, eu falei, eu vou pagar aí. Para o prédio eu não vou ter que pagar aluguel. Eu vou pagar aluguel para mim mesmo, eu acabei de comprar o prédio. Aí você vai olhar o documento, putz, não, tem lá uma cláusula, pô, se não pagar o CRI, tem vencimento automático de tudo, cross default para tudo que é lado. Ah, pô, mas peraí, e aí? Um mega buraco ali, um gray area ali, uma área cinzenta maluca naquele negócio. Pô, a Vibra foi sacana, não sei o que, lá o pessoal da Vibra foi sacana, porque comprou ali no leilão, estavam esperando acontecer, pô, ferrou os caras. Só que quem comprou o CRI, do lado de cá que comprou, cara, tinha gente do mercado financeiro inteiro que faz isso para viver, que emite CRI e que lê o documento e nunca pensaram nessa hipótese. O cara nunca pensou nessa hipótese. E o cara faz isso para viver. Ele faz emissão de CRI. Aí você fala, putz, e o emissor não lê? Eu sei que o caso dele tá falando, pô, mas não é isso que eu tô falando. Mas acontece, gente. Assim, tem umas situações que a gente não pode prever tudo. Do lado de cá, a pessoa assim, o dinheiro é dela. Você não pode deixar e dar para um assessor financeiro a responsabilidade para cuidar do seu dinheiro. Você tem que se educar para isso. Lógico, o assessor financeiro que está vendendo esse negócio, ele está afim de vender. Assim como, desculpa, o banco tem hora que, alguns bancos até, o próprio Itaú de vez em quando, quer enfiar algumas coisas na gente, quer enfiar alguma coisa, porque tem meta para bater, quer ganhar dinheiro. Então, tem os dois lados dessa história. E é polêmica. A pergunta é polêmica, mas eu estou dando aqui... causando um pouco mais, né? Eu concordo tal, e assim, eu concordo aí com o nosso participante, assim, tem uma meia-culpa, assim, porque quando a liquidez no mercado é muito grande, né,
a gente, me lembro muito em banco, a gente, isso vale para qualquer credor, a gente é pressionado para fazer ativo, né? Então, os próprios credores começam a ficar um pouco mais leniente com a própria qualidade e análise de crédito do cliente, né? Isso é uma verdade, mas é assim, e é meio cíclico, né? E agora nós estamos num momento de restrição, um momento contrário, restrição de crédito, né? E isso é assim. Gente, eu queria agradecer a vocês, tá? Deixar um espaço para as últimas palavras aí, se vocês quiserem, cada um de vocês. Peter, se puder começar. Bom, gente, assim, eu queria agradecer a participação, o convite feito. Estamos assim, à disposição para mais bate-papos desse. Eu acho que o mercado de crédito, a gente está num ciclo difícil. É o momento de arrumar a casa em todos os setores. Acho que eu não vejo setor nenhum que não esteja arrumando a casa. E esse é o momento. Acho que a gente, assim, a minha perspectiva é uma perspectiva um pouco mais positiva, né? Olhando para frente, eu acho que eu tenho uma perspectiva positiva e para pegar esse vento a favor, eu tenho que estar preparado para esse vento a favor. Muitas vezes essa preparação ela é dolorosa, mas, de novo, necessária. Bom, pessoal, agradecer o convite do PSEG, agradecer a AgroCEO. Parabéns, Manuel, pela condução aí das conversas, das discussões. Parabéns, Peter, aí também das colocações. E se eu puder aqui passar um pouco para vocês, deixar aqui talvez algumas palavras que sem dúvida nenhuma, complementando o que o Peter falou, governança e boas práticas. Eu acho que com elas, e dentro de governança a gente pode ramificar em várias aqui, uma delas está ligada a financeiro per se, mas tem muitas outras debaixo dela, e as boas práticas, que a boa utilização do recurso, a finalidade, isso dá uma história para contar, dá uma história para você construir, você como empresa, como produtor rural, para levar para o banco poder começar a avaliar. E eu acho que opções não faltam para o produtor ou a empresa levar isso para dentro de algum agente financeiro. Então eu acho que são pontos chaves para essa construção. Gostaria também aqui de divulgar um pouco aí o trabalho da nossa consultoria do Itaú BBA. Aí se vocês jogarem na ferramenta de pesquisa, colocar consultoria agro Itaú BBA, vai abrir a página nossa. E tem material lá do óbvio, da commodity, até culturas que ainda, como gergelim, enfim, que a gente abre. Um bom material lá de bom conteúdo, com bastante insight lá sobre diversas culturas, exportação, como é que está todo o agronegócio. E também deixar o convite para vocês acessarem o Prosa Agro no Spotify. Então lá vocês também, além de alguns temas específicos, a gente tem também toda uma abordagem pontual, muitas vezes aí em highlights aí do como é que está atualizações do agronegócio. Então deixo esse convite para todos, inclusive para os colegas aqui da mesa. Obrigado. Eu sou um leitor assíduo do material do Itaú BBA, tá? Eu posso Tenho certeza garantir disso. que realmente é um material de primeiríssima qualidade e ajuda muito aos gestores na tomada de decisão. Gente, eu queria agradecer aí ao AgroCEO e ao PSEG, tá? Agradecer os nossos debatedores aqui e também me colocar à disposição, estamos à disposição aqui para mais debates e até para todos os ouvintes querendo nos contatar, esclarecer alguma dúvida no privado, estamos à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.